O mundo é um lugar bem doido, né? E às vezes a realidade pode ser mais absurda do que qualquer ficção. Quer dizer, você sabia que dava para comprar um tigre por apenas $2.000 e a venda desse tipo de animal só foi proibida por lei apenas recentemente? Aqui tem instrutor de yoga que é líder de seita, dono de hotel que espia seus hóspedes, festa de mentira que engana milhares de pessoas e, não quero te assustar não, mas tem até apresentador de jornal que encomendava crimes só para dar furo de reportagem no próprio programa. Tá difícil de acreditar que essas histórias são verdadeiras, né? E olha que isso é só uma prévia. Se prepara que depois dessa lista de documentários você nunca mais vai duvidar dos limites do absurdo. É difícil descrever um documentário como a máfia dos tigres. Para vocês terem uma ideia da doideira toda, parece ter saído direto de um filme dos irmãos Coen. E tô falando dos filmes realmente malucos. Vocês sabiam que existem mais tigres em cativeiro no mundo todo do que na natureza? E essa é só a minúscula ponta do iceberg. Exploração animal, traições, clipes surreais, muitas armas de fogo, gente de índole extremamente duvidosa, mullets e, claro, Joe Exotic. E sim, você vai duvidar de cada acontecimento exponencialmente mais absurdo que o outro, mas deixa eu te falar, é tudo verdade. E olha aqui, a coisa menos impressionante dessa história são os 176 tigres de Joe Exotic. Quem diria que um zoológico poderia ser palco de uma seita poligâmica, assassinatos por encomenda e crimes misteriosos? Se esses tigres pudessem falar, provavelmente pediriam socorro. Quem seria capaz de maltratar um gatinho indefeso? Dá até para entender o que leva um grupo de nerds vingativos a darem uma de Sherlock Holmes da internet e começarem uma verdadeira caçada contra o assassino de felinos. Só que, claro, isso é o início de uma bela enrascada. O pior de tudo é que o misterioso assassino de gatos é um grande provocador que vai deixando pistas na internet e perseguindo todos os que o perseguem. Até que as coisas começam a ficar muito, mas assim, muito sombrias. Parece um roteiro de Hitchcock, mas é só a realidade mesmo. Uma realidade completamente absurda, claro. Curte assistir uma boa dose de jornalismo sensacionalista, daqueles que retrata o dia a dia de um verdadeiro mundo cão, cheio de crimes, meliantes e fugitivos da polícia? Então, deixa eu te apresentar Bandidos na TV, um documentário que vai fazer você reconsiderar muitas coisas a respeito desse gênero. Essa é a história de Wallace Souza, um apresentador de programa jornalístico em Manaus, que faz de tudo para ser líder na audiência, de tudo mesmo, de verdade. Ele sempre chega primeiro nas cenas de crimes, sempre dá furo de reportagem, sempre está à frente nas investigações e ele até sabe mais sobre os casos que a própria polícia. Tá estranho isso tudo, né? É que o Wallace esconde um segredo. Ele é o primeiro a saber de tudo porque ele é o responsável pelos crimes. Calma lá. Um apresentador que mata por audiência? Sim, exatamente. Parece mentira, mas não é não. Aproveitando a onda de histórias de crimes, vou te contar sobre o documentário Gênio Diabólico. Um senhor de Bengala decide pregar um esquema tipo La Casa de Papel e assalta um banco. Sabe qual é a arma mortal dele? Não é uma metralhadora, faca, essas coisas banais. Muito melhor, é uma bengala. E isso já é bizarro por si só, mas o caso fica mais absurdo ainda. O ladrão revela que, na realidade, obrigaram ele a assaltar o banco e que é tudo uma armação. Aí tem um detalhe nisso tudo. Ele está com uma bomba amarrada ao peito, prestes a explodir a qualquer minuto. Isso tudo aconteceu em 2003 e como eu não quero dar nenhum spoiler, vai lá para assistir e descobrir a história por trás do plano todo. É bem mirabolante. Sabe aquela história de que um ator pode entrar tanto no personagem que ele não consegue nem sair dele? Parece invenção de Hollywood, mas aconteceu de verdade. E não foi com qualquer um, muito pelo contrário. Ao fazer o filme biográfico Mundo de Andy, Jim Carrey entrou tanto no personagem de Andy Kaufman, um aclamado ator e comediante dos anos 70 e 80, que acabou se perdendo nele mesmo. O papel transformou Jim Carrey de uma maneira que ele passava 24 horas por dia vestindo outra personalidade, mesmo quando estava fora do set de gravação. Será que Freud explica isso?
Vou te fazer algumas perguntas que talvez você nunca nem parou para pensar. Implantes podem acidentalmente liquefazer órgãos? Tomografias podem induzir ao câncer? Robôs cirúrgicos podem se voltar contra os médicos? Que foi? Você acha que eu tô viajando, né? Pois é, às vezes inovações médicas podem levar a resultados, digamos, perigosos. Parece coisa de Black Mirror, mas é apenas o documentário The Bleeding Edge. E vou te avisar uma coisa, é bom ter estômago forte pra ver esse aqui. A boa e velha história de Sei tá lá a segunda temporada de The Sinner. Só que dessa vez é real e um pouco mais estranho. Este documentário mostra a ascensão e queda do criador da Hot Yoga, Bikram Choudhury. O queridinho de muitos alunos conseguiu criar um verdadeiro império global, mas acabou de vez com a vibe zen do yoga. Quem diria que yoga dava tanta grana assim? Mas o negócio desse guru não era a meditação, não. Era lavagem cerebral e muito assédio. Você está sendo observado, talvez não por um Joey. Aliás, realmente espero que você não tenha um Joey na sua vida. Mas quem sabe pelo dono do hotel que você está hospedado, hein? Desculpa, também espero que não, mas vai saber, né? Nesse documentário, o jornalista Gay Talese revela a história de um dono de motel que passou anos e anos espiando seus hóspedes e suas intimidades. O cara era tão maluco que construiu uma estrutura inteira para se sentir um verdadeiro Deus Todo-Poderoso, vigiando cada segundo de nossas vidas, meros mortais. Eu, hein? Talvez você nunca conheça trapaceiros como os de golpe duplo na vida real, mas Fire Festival foi um esquema e tanto. O que era para ser uma experiência musical de luxo em uma ilha exclusiva, cheia de modelos e as lindas praias das Bahamas, se tornou uma gigantesca mentira desastrosa. E tô falando em enganação dos mais altos níveis, hein? Um verdadeiro golpe que roubou milhares de pessoas. Você nunca mais vai encarar um festival de música da mesma forma depois de assistir esse documentário. Desculpa, mas é verdade. Não é à toa que o nome da série tem a palavra selvagem no título. 2 vezes. É selvageria em dobro. Orgias, danças ritualísticas, seguidores vestidos de vermelho e um surto suspeito de salmonela que mais parece bioterrorismo. Essas são apenas algumas das coisas que aconteceram em Oregon nos anos 80. Esqueci de mencionar que tudo ocorreu sob a liderança de Osho, um guru polêmico e mega conhecido, que construiu uma cidade utópica no meio do deserto. Quem foi lá achando que elevaria sua consciência, acabou presenciando muito conflito e uma dose alta de violência. O negócio foi selvagem mesmo. Quem dera isso fosse apenas a trama perfeita de um filme de suspense. Consegui te convencer que a realidade é mais bizarra que a ficção? Pois é, tem coisa que roteirista nenhum seria capaz no mundo de inventar. Essa vida é muito louca.